Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, que tem como realizadores o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer e a Cicobi. E hoje, eu, Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP, estou aqui recebendo a psicóloga Bárbara Negreiros. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, bom dia, gente. Bom dia. Bárbara é formada em psicologia pela UFRN, tem mestrado em psicologia na UFRN e residência em multiprofissional em saúde também na UFRN, não é isso, Bárbara? Isso E mesmo. também psicóloga da Liga, né? Bárbara, hoje o que a gente traz para você nos esclarecer as perguntas que nos trazem para serem feitas para vocês profissionais da Liga é: quando a tristeza é depressão? Uma pergunta que muita gente se faz. Então eu queria escutar de uma profissional gabaritada como você. Na verdade, essa pergunta a gente escuta muito, né? Porque a gente fica nessa. Como que a gente vai entender, assim, separar quando que é um ou quando é outro, né? Eu acho que, antes de tudo, é importante a gente entender que a tristeza, ela faz parte da vida. Ela é um sentimento. Quando alguma coisa foge, né, do nosso controle, por exemplo, no trabalho, você esperava alguma coisa e ela não sai dessa forma, isso vai gerar tristeza, né? Um sentimento, e tristeza dá e ela passa, né? A depressão, ela já passa para um outro momento. A depressão, ela começa por ser uma doença. Ela envolve uma tristeza, mas é uma tristeza que não passa, né? Então, ela envolve também um modo de perceber as coisas. Então, as coisas vão nos acontecendo, mas elas têm esse teor mais triste, esse teor mais pesado, até mesmo mais pessimista, né, de como perceber as coisas. E o que eu acho que é uma marca para a gente ter, assim, de maior característica, talvez, de quando é uma depressão, é porque a depressão vai envolver até mesmo a perda de prazer, a perda de vontade, a perda de desejo de fazer as coisas. Então, por exemplo, alguma coisa que você goste muito de fazer, que lhe gere um bem, assim, muito grande. Por exemplo, tocar violão. Quem geralmente tem essas coisas com música, né? É um momento de prazer, é um momento de atividade, de concentração, de distração. Mas aí aquela coisa vai deixando de ser interessante. Tipo, vejo violão, não quero mais tocar. Vai perdendo o prazer pelas coisas. Exatamente. Né? Então, assim, as coisas... Você vai, de fato, você entra no modo de seguir a vida... E, assim, as coisas que você gostava, que lhe dava esse gás, essa vontade, é tipo, não, depois eu faço. Então, a tristeza, podemos dizer que é uma reação natural do ser humano. Ou seja, se você não passa num concurso, você vai ficar triste. Se você perde um ente querido, você vai ficar triste. Mas essa tristeza, ela tem que ter um tempo determinado para você se recuperar, né? E até mesmo a gente consegue, por exemplo, quando você tá triste por alguma coisa, se alguém fizer uma outra coisa que lhe distraia, você consegue se envolver naquilo. Aquilo, pelo menos por aquele momento, vai lhe distrair. Mas geralmente na depressão a gente não tem muito esse movimento. As coisas acontecem, elas não chegam da mesma forma, sabe, pro sujeito? Entendi. Queria pedir licença agora a você, Bárbara, para a gente agradecer ao nosso apoiador. Esse programa só ocorre pelo patrocínio e pelo apoio da Cicobi, e nós temos agora um vídeo para rodar para vocês conhecerem melhor ainda a Cicobi. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. A pergunta de hoje para Bárbara, psicóloga, Bárbara Negreiros, foi: quando a tristeza
vira depressão. E continuando na mesma pergunta, Bárbara, como a gente leigo, sem ser psicóloga como você, nós podemos perceber que essa tristeza deixou de ser uma simples tristeza reativa aos acontecimentos naturais do dia a dia e passou a ser uma coisa que é mais séria e que eu preciso procurar um profissional? Eu acho que o senhor falou uma palavra-chave, reativo, né? A gente sempre vai olhar o meio, a situação que está acontecendo, né? Você ser diagnosticado com uma doença, você ter passado por alguma perda no seu trabalho, isso vai lhe gerar tristeza, tá dentro do esperado. Talvez se não gerasse, aí chamaria atenção, né? Mas a gente vai vendo os comportamentos. Então, o tempo, ele é uma coisa que influencia muito para a gente diagnosticar. Então, assim, por quanto tempo que essa tristeza persiste, né? Então, quando você entra nos mais de 2 semanas, meses com ela, né? Então, já começa a chamar um pouco mais a atenção. Então, quando você vê alguém no seu meio, né, que tá com esse comportamento mais persistente, a depressão também envolve, por exemplo, você ficar muito tempo dormindo, né? Aquela pessoa, não, eu quero passar o dia todo dormindo. Você acorda, você continua cansado. Ou então, assim, nenhum sono, né? Deita e fica aqueles pensamentos persistentes, você não consegue dormir, ou vai para um ou vai para outro. Afastamento social. Isolamento, ou seja, afastamento. não querer estar no meio das pessoas. E pessoas que você gostava, pessoas que você se sente bem, os seus amigos, seus familiares. Mas é como se, de fato, você perdesse o interesse. As coisas não chegam Ganho mais. de peso ou perda de peso também pode ser acompanhado? Sim. Porque tanto tem o que a gente vai chamar assim de desinvestimento. Você vai deixando de comer, A autoestima a vai comida caindo. vai perdendo prazer, aquela comida que você gostava. Não, eu como qualquer coisa, ou eu não como. Ou então aquela pessoa que vai para a comida como a única via de alegria, né? Então é a pessoa que também vai se alimentar mais. Focar, canalizar só nisso. Isso. E também, às vezes, até desleixo com a própria higiene pessoal, não é isso? Você vai perdendo a vontade de tomar banho, de se arrumar. Então aí é a hora de procurar ajuda. Bárbara, quero lhe agradecer demais. Nada. Seu embasamento enriqueceu muito o nosso videocast e quero aqui convidar a todos para acompanhar o nosso próximo episódio do Saúde na Prática, que é uma realização do IEP, da Liga contra o Câncer, e da Cicobi. Até mais.